Boa tarde. Eu tenho uma apresentação, senador. Vou lhe dizer, talvez estoure um pouquinho o tempo, tá, senador? Já, mas não será muito, não. Então, queria agradecer o convite. Acho extremamente importante esse debate aqui na CCJ. Cumprimentar o senador Eduardo Braga, a senadora Margarete Busetti, senador Marcelo Castro, senador Esperidião Amin, cumprimentar meus colegas aqui na mesa. Eu vou falar rapidamente sobre o projeto que veio da Câmara dos Deputados para o Senado Federal. Obviamente não tem tempo de entrar em todos os detalhes, mas vou focar em alguns temas que eu acho que são os mais importantes. Eu não sei, pode passar isso? Bom, como já disse o secretário Dario, nós estamos substituindo 5 tributos mais o IOF Seguros por um modelo de IVA dual. A contribuição sobre bens e serviços federal, o imposto sobre bens e serviços vai ser gerido conjuntamente pelos estados e municípios, de competência compartilhada de estados e municípios. Os dois têm a mesma legislação, exceto por pequenos detalhes, e mais um imposto seletivo de caráter extrafiscal, que tem como objetivo estimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Pode passar? São 2 projetos de lei complementar. O projeto de lei complementar 68 está sendo discutido agora, que nós estamos chamando de Lei Geral do IBS da CBS, do Imposto Seletivo, e o projeto de lei complementar 108, que está na fase final de votação na Câmara dos Deputados, que trata de aspectos específicos apenas do IBS, inclusive toda a questão da governança e a estrutura do Comitê Gestor do IBS, que vai ser o responsável por toda a parte de cobrança e distribuição da receita do IBS, que é de competência compartilhada dos estados e municípios. Pode passar, por favor? Tem um ponto importante. Os projetos de lei, senador, os projetos de lei complementar que foram enviados para o Congresso Nacional, eles foram elaborados conjuntamente pelas 3 esferas da federação. Como nós estamos tratando de 2 tributos que têm a mesma legislação, um federal e um dos estados e municípios, nós achamos muito importante que o projeto refletisse a posição conjunta das 3 esferas da federação, e por conta disso foi criado toda uma estrutura que nós chamamos de PAT-RTC, na qual tinha uma comissão de sistematização, 19 grupos técnicos, alguns grupos de apoio, e este trabalho coletivo, do qual participaram mais de 300 pessoas, foi responsável pela elaboração dos projetos enviados ao Congresso Nacional. E, surpreendentemente, senador, posso lhe dizer que o resultado final foi melhor do que se a gente tivesse feito apenas no nível federal, num pequeno comitê, a elaboração do projeto de lei complementar. Foi melhor pela qualidade das pessoas envolvidas nessa formulação. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? Bom, às vezes as pessoas falam que o projeto é muito complexo, o projeto que veio da Câmara tem 535 artigos, mas só lembrando que ele está substituindo 27 legislações de ICMS, cada uma delas mais complexa do que o projeto de lei complementar 68, que está em discussão agora no Senado Federal. Está substituindo a legislação do PIS/COFINS, que provavelmente é mais complexa do que o projeto de lei complementar 68, e está substituindo todas as legislações, milhares de legislações do ISS que nós temos hoje no Brasil. Pela complexidade do tema, é muito difícil ter uma estrutura, uma regulamentação ainda mais enxuta que isso. Óbvio, se tivesse menos exceções, seria mais enxutas. Como a gente está vendo aí, basicamente 50% dos artigos do projeto de lei complementar devem-se a regimes diferenciados específicos e favorecidos, ou seja, a parte que é a parte geral é basicamente metade do projeto de lei complementar. Pode passar, por favor? Bom, o projeto de lei complementar 68 trata de várias questões, definições gerais, definição do fato gerador, imunidades, momento de ocorrência do fato gerador, a definição do local da operação, que é muito importante, porque como o IBS é cobrado no destino, o local da operação define tanto a alíquota que vai ser aplicada, como define a que ente da federação, a que estado, que município pertence à receita daquela operação, a base de cálculo, as alíquotas. Pode passar, por favor, E aí, na verdade, um ponto importante, senador, isso já está na emenda constitucional, mas o projeto regulamenta, você tem uma alíquota, que nós chamamos alíquota de referência, uma federal para a CBS, uma estadual e uma municipal para o IBS,
que são alíquotas fixadas pelo Senado Federal, a partir de cálculos feitos pelo TCU, que mantém a carga tributária atual. Mas a emenda constitucional e o projeto de lei complementar prevêem a autonomia dos entes da federação da fixação da sua alíquota abaixo ou acima da alíquota de referência, ou seja, mantém-se a autonomia dos entes na gestão do tributo. Então, o projeto ainda define sujeição passiva, define a não cumulatividade, aqui é um ponto muito importante. Nós estamos saindo de um modelo que nós temos hoje com muitas restrições à não cumulatividade, tanto no caso do ICMS quanto no caso do PIS/COFINS, para um modelo de não cumulatividade plena. Pode passar, por favor? Dentro desse modelo, tem um ponto importante, essa é uma novidade, senador, é que cada adquirente poderá apropriar e utilizar créditos à medida que os créditos, o imposto correspondente a esse crédito tiver sido pago. Ou seja, é um modelo que existe e que tem um efeito muito positivo de poder reduzir enormemente fraudes, como, por exemplo, a emissão de nota fria, que é um problema bastante grande no Brasil. Nós estamos falando de valores muito altos. Só para ter uma ideia, recentemente foi pego uma única quadrilha que tinha emitido em pouco mais de 2 anos, mais de, se eu não me engano, 17 bilhões de reais de notas frias. Uma única quadrilha. Então, só para ter uma ideia do tamanho do problema que está sendo resolvido com este modelo de crédito vinculado ao recolhimento anterior. Aí as pessoas vão falar, Dom, mas eu, para poder ter direito ao crédito, então o meu fornecedor tem que ter pago? Não, porque o projeto vem junto com um modelo de pagamento, que é o split payment, o pagamento, como é que diz, senador, a mim? Fracionado, o pagamento fracionado, partilhado. Na realidade, é a distribuição, né? Porque o split você paga e distribui. Isso. Que é a cobrança do imposto na própria operação de pagamento com o modelo não cumulativo. Pode passar, então, por favor? Bom, pode passar. Bom, aí tem várias situações de como é que se liquida, como é que se paga um imposto pelo próprio aproveitamento, utilização de créditos, o recolhimento da liquidação financeira com a split payment, o recolhimento pelo fornecedor, que é o normal, e pelo adquirente, que é uma opção nas hipóteses em que não puder haver o split payment. Então, só para dar um exemplo, pode passar? Aí é um exemplo de um fornecedor que vende um produto por 100 mais 26% de imposto. Então, para um atacadista vende para o varejista tem que pagar 126. Pode passar? O varejista paga 126 pelo modelo de split payment, supondo que o fornecedor não tem créditos, iriam 100 para o fornecedor, 26 iriam para o comitê gestor e para a Receita Federal. Pode passar? E o varejista fica com crédito de R$26, porque ele pagou esse imposto. Aí ele vende para o consumidor final por R$150, mais 26% de IVA, 189, e, portanto, ele teria um débito de 39, são os 26% de 150. Pode passar? O consumidor paga os 189, pelo modelo de split payment, 150 iriam automaticamente para o varejista, 39 iriam para o comitê gestor e a Receita Federal, e em tempo real, ou em um tempo muito curto, pode passar, por favor, a parte correspondente ao crédito que o adquirente já tinha, ou seja, aqueles R$26, é depositado na conta do adquirente. Então, na verdade, é um sistema em que o imposto é cobrado no momento da liquidação financeira, mas apenas a parcela não liquidada das operações que é retida como receita, o resto todo é depositado na conta do fornecedor. É um modelo novo em termos mundiais, é uma novidade que o Brasil está trazendo, e o split payment, junto com o crédito vinculado ao recolhimento, tem um efeito muito positivo de reduzir inadimplência, sonegação e fraudes dentro do novo modelo, e a consequência disso, senador, é que a alíquota do novo tributo vai ser menor do que seria se não tivesse esses modelos. Porque como o desenho é feito para manter a carga tributária durante toda a transição, até 2033, se por acaso, se o modelo for bem sucedido em reduzir fraude, sonegação e inadimplência, o efeito é que nós vamos ter uma alíquota menor do IBS e da CBS para poder arrecadar a mesma carga tributária que nós arrecadamos hoje. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, tem várias questões operacionais que constam do projeto de lei complementar, um único cadastro, não tem mais inscrição estadual, municipal,
Todas as operações vão ser acobertadas por documento fiscal eletrônico, todas, uma operação mensal, mas com uma apuração que nós chamamos assistida, ou seja, pré-preenchida, que vai constar do novo modelo, várias formas de recolhimento do imposto, compensação, um modelo bastante ágil de ressarcimento de créditos. Pode passar, por favor. Em princípio, nas operações de quem tem um padrão de acúmulo de crédito, tanto na compra de bens, tanto toda a compra de bens e serviços incorporados no ativo imobilizado, ou no caso do exportador, que sempre acumula crédito, está dentro do seu padrão de operação, em até 60 dias de apreciação, podendo ser reduzido para 30 dias no caso de contribuintes enquadrados em programas de conformidade e 180 dias nos demais casos, que é aquela empresa de varejo que acumulou um estoque muito grande, aí não faz muito sentido ressarcir, é melhor que ela desove estoque para poder aproveitar o seu crédito e programas de incentivo à cidadania fiscal. Pode passar? A ideia é que tenha todas as normas comuns ao IBS e CBS vão ser as mesmas, ou seja, na parte das normas comuns, na prática é um único regulamento. Tem todo um processo de harmonização da interpretação do IBS e da CBS com um comitê de administração tributária, um fórum com as procuradorias e um processo de coordenação da fiscalização dos novos tributos. Pode passar, por favor? Tem várias questões relativas ao comércio exterior, eu não vou entrar aqui em detalhes pelo tempo, mas uma questão importante é a responsabilização das plataformas digitais pelo recolhimento do imposto nas operações intermediadas por ela, inclusive as plataformas internacionais, estrangeiras. Então, isso está previsto, aliás, seguindo os melhores padrões internacionais. Pode passar? Isso. Muito na linha do remessa conforme, e tendo um tributo totalmente neutro. Bom, uma questão muito interessante, que já prevista na emenda constitucional e regulamentada no projeto de lei complementar 68, é o mecanismo de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, cashback. Pelo projeto, os beneficiários serão as famílias do cadastro único com renda familiar per capita até meio salário mínimo por mês, ou seja, se tem 4 pessoas na família, 2 salários mínimos de renda por mês. A devolução vai ser de 20% geral de IBS e CBS para tudo, com uma devolução de 100% da CBS para botijão de gás, conta de luz, conta de água e o gás encanado e o saneamento básico. Todo um sistema para não haver fraudes, a devolução tem que ser compatível com a renda das famílias e mantém-se a autonomia federativa. Se os municípios, o Estado ou a União quiserem aumentar o cashback da sua parte do IBS e da CBS, eles poderão fazê-lo por lei própria e o sistema já preverá essa possibilidade. Pode passar? Bom, o projeto, a emenda constitucional previa uma cesta básica. O projeto de lei complementar regulamenta o que tem nessa cesta básica. Essa cesta básica foi ampliada na Câmara dos Deputados, que incluiu carnes, queijos, além daquelas que já constavam. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o que eu posso garantir para o senhor senador com certeza absoluta é que o projeto que veio da Câmara dos Deputados, em relação à tributação de alimentos, na média, em relação ao que se paga hoje, reduz-se a tributação dos alimentos em relação àquilo que é pago hoje no Brasil. Reduz-se a tributação do alimento. Ela será menor do que ela é hoje com o projeto que está sendo aprovado, tanto na cesta básica, porque existe um resíduo tributário, como na cesta estendida, com a alíquota reduzida em 60%, como para o total dos alimentos. Pode passar? Bom, aí vem as exceções. A própria emenda constitucional já previu regimes diferenciados, que são regimes de alíquota reduzida, e aí várias situações, redução em 30% da alíquota, ou seja, a alíquota será 70% para profissões regulamentadas, redução da alíquota em 60%, ou seja, a alíquota será 40% em várias situações, serviços de educação, saúde, dispositivos médicos, acessibilidade, medicamentos, e alguns produtos de higiene e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Podemos passar? E aí várias outras situações, produtos agropecuários in natura, insumos agropecuários, produções nacionais, artísticas, culturais, de eventos nacionais, atividades esportivas, comunicação institucional, e algumas outras situações que estão previstas também dentro desse projeto. Pode passar, por favor? Alguns casos de redução de alíquota zero, além da cesta básica, para dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos,
composições enterais parenterais, produtos cuidados básicos da saúde menstrual, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e inovação sem fins lucrativos e automóveis adquiridos por pessoas com deficiência e por taxistas. Pode passar. Bom, e aí tem casos de isenção para transporte público coletivo de passageiros rodoviário urbano, serurbano e metropolitano e algumas situações de créditos presumidos para pequenos produtores rurais, transportadores autônomos de cargas, pessoa física, resíduos e demais materiais destinados à reciclagem adquiridos de pessoa física ou cooperativa ou outra forma de organização popular e bem imóveis para revenda. Aí é simplesmente para quando tem uma concessionária vendendo automóvel usado, tributar só a margem, não tributar o valor cheio do automóvel. Pode passar? E, por fim, regimes específicos, que são formas diferentes de cobrar o tributo. Alguns deles são de natureza técnica, como é o caso de combustíveis, serviços financeiros, plano de assistência à saúde, concurso prognóstico de bens imóveis. Os demais têm uma natureza mais política e vários deles têm uma previsão de manutenção da carga tributária atual. No caso de combustíveis, vai ser uma alíquota de REN, ou seja, por unidade, por litro ou por metro cúbico, que vai ser nacionalmente uniforme. Serviços financeiros também vão ser alíquotas nacionalmente uniformes, mas com uma grande novidade, senador, que é quando uma empresa toma crédito no banco, essa empresa vai passar a recuperar o imposto pago pelo banco, o IBS e CBS pago pelo banco sobre aquela operação na forma de crédito. A mesma coisa quando adquirir um seguro e vários serviços financeiros, nós estamos trazendo a não cumulatividade para dentro do modelo, ao contrário do que acontece no resto do mundo. Tributação de serviço financeiro no resto do mundo geralmente tem um grande grau de cumulatividade, nós estamos trazendo a não cumulatividade. E nas operações com bens imóveis também estamos trazendo um modelo que provavelmente vai virar padrão internacional pela forma como ele foi construído dentro do nosso modelo. Podemos passar, por favor? Bom, aí toda a transição, a emenda constitucional aprovada no ano passado. Esse ano, o próximo ano, é o momento de aprovação das leis complementares e de edição do regulamento do IBS e da CBS. Desenvolvimento do sistema de cobrança já está em curso, já estão sendo desenvolvidos os sistemas de cobrança. 2026 é um ano de teste, em que, em princípio, os tributos podem ser cobrados com a alíquota de 1% agregada, mas pode ser também apenas o cumprimento de obrigações acessórias. 2027, a transição dos tributos federais. 2029 a 32, a transição para os tributos estaduais e municipais. 1º de janeiro de 2033, a transição está completa para o novo sistema tributário. Pode passar? Pode passar, por favor? Bom, aí tem uma série de questões, como eu falei, de alíquota de referência. Pode passar, eu não vou entrar aqui, tem uma situação de reequilíbrio de contrato de longo prazo, que consta do projeto. Tem uma parte relativa à Zona Franca de Manaus, sei que esse é um tema importante para o senador Braga, que está regulamentado no projeto, basicamente mantendo os benefícios que existem atualmente para a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, mas de uma forma mais simplificada e adequando ao novo modelo tributário. Pode passar, por favor? O imposto seletivo, com incidência sobre veículos, embarcações, aeronaves emissores de poluentes, com diferenciação de alíquota para automóveis sustentáveis, fumos, bebidas alcoólicas, com uma alíquota valor e uma alíquota específica por unidade, bebidas açucaradas, bens minerais, a emenda constitucional previu um teto de 1%, a Câmara veio com um teto de 0,25% e concursos de prognóstico. É importante dizer que o imposto seletivo não tem finalidade arrecadatória. Ele é um imposto extrafiscal claramente regulatório. Inclusive porque 60% da receita vai para os estados e municípios. É um tributo federal que 60% da receita vai para os estados e municípios. A União não tem o menor interesse em usar esse tributo com fins arrecadatórios. Pode passar, por favor? Tem uma questão de avaliação quinquenal, que já constava da emenda constitucional, e a Câmara dos Deputados estabeleceu que a primeira avaliação quinquenal será em 2031, e aí é um ponto importante. Se em 2031 a projeção for de que a alíquota projetada para 2033, total de IBS e CBS, a alíquota de referência, que é aquela que mantém a carga tributária, se ela for se a sinalização for que ela será maior que 26,5%,
o Poder Executivo da União é obrigado a enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar, reduzindo regimes favorecidos e diferenciados e, eventualmente, revendo regimes específicos, de modo a que, se esse projeto for aprovado, a alíquota convergirá para 26,5%. Isso é uma novidade que foi incluída na Câmara dos Deputados. Pode passar, por favor? Bom, várias outras alterações feitas pelas câmaras de deputados, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu só queria terminar, senador Marcelo, pedindo desculpas aqui, porque realmente meu tempo foi um pouco excedido. Acho que alguns pontos importantes que eu acho que vale mencionar. Por que é importante a reforma tributária? Eu acho que esse é um ponto relevante. Ela é importante porque ela corrige distorções do sistema tributário, cuja correção leva a um aumento muito grande do potencial do crescimento do país. A gente consegue quantificar uma parte disso, que é a eliminação da tributação dos investimentos das exportações. Só isso dá um aumento no PIB potencial do Brasil de 4 a 6 pontos percentuais, só essa parte. Mas ela faz muitas outras coisas. Tem o efeito da simplificação, que é muito importante, a redução de litígio em função da simplificação e a eliminação de distorções na forma de organização da economia. No agregado, é muito provável que a reforma tributária resulte num aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil ao longo da transição. Isso não vem no curto prazo, vem num prazo mais longo, mas é um efeito muito importante. A reforma tributária reduz desigualdades regionais, tanto entre estados, favorecendo mais os estados menos envolvidos da federação na distribuição da receita, com uma transição extremamente longa, mas ela reduz também e principalmente distorções na distribuição da receita entre os municípios do Brasil, e reduz de forma significativa. A distribuição da receita per capita entre os municípios brasileiros após a reforma tributária será muito mais justa do que é hoje, com a distribuição que nós temos hoje, por vários fatores, a concentração de receita de ISS e, na verdade, o problema na distribuição da quota parte do ICMS que nós temos hoje. A reforma tributária tem um impacto distributivo positivo, ela reduz desigualdades sociais, favorece mais a população de baixa renda e ela traz, como disse o secretário Dario, ela traz transparência. As pessoas saberão quanto estão pagando de tributos. Finalmente, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que nós estamos aqui, o texto que veio da Câmara é o resultado de um trabalho bastante profundo feito pela União Estados e Municípios. Tem alguns ajustes técnicos que nós estamos sugerindo para a equipe do senador Braga, para os consultores do Senado. Aliás, queria aproveitar aqui para elogiar a qualidade do trabalho da consultoria do Senado, extremamente qualificada. Mas a discussão política mesmo, ainda estamos aguardando o senador, a discussão política que virá. Eu acho que esse é o ponto, acho que é importante entender por que é importante a reforma tributária, acho que esse é o ponto relevante. Ela é complexa, sim, essa regulamentação tem um grau de complexidade razoável, mas é uma revolução em relação ao que nós temos hoje, uma revolução para um sistema muito mais eficiente do que aquele que nós temos hoje. Obrigado.